Olá, meus irmãos, a graça e paz. Lula ganhou as eleições. E aí? E a igreja? Como fica agora? Se essa é a sua dúvida, nós pretendemos aqui no nosso canal no YouTube trazer algumas informações e esclarecimentos para você. Eu sou o pastor Márcio Leopoldino e você que está conosco aqui, curte esse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe para que essa informação chegue a outros irmãos. Pois bem, nós vimos aí as eleições agora no dia 30, no caso neste domingo de outubro, e vimos que o candidato Lula saiu vencedor. A preocupação da igreja agora, ou de alguns irmãos, é qual será a postura e o comportamento do atual, aliás, do novo presidente a partir de 2023, em face à igreja ter apoiado na sua maioria esmagadora ao presidente atual ainda, o Bolsonaro. A verdade, o que nós precisamos entender é que Luiz Inácio Lula da Silva, ele pode ser um camarada sábio, adotar uma postura sábia, ou ser ignorante, ou ser totalmente desavisado, ou burro mesmo, usando um termo mais chula. Porque se ele for um cara esperto, vou nem dizer sábio, esperto, o que ele pode entender? A força que tem a igreja no Brasil. É o que o Bolsonaro e outros políticos entenderam já, que os cristãos não é aquilo que eles acharam um dia, um povinho sem massa cinzenta, que não tem força nem expressividade diante da sociedade. O Brasil hoje, em torno de 31% da população é evangélica, ou se declara evangélica. Agora, os próximos 15 a 20 anos, tendemos a crescer, a saltar aí, pelo menos, mais em torno de 15 a 20%. Nós chegaremos a 50% da população brasileira evangélica nos próximos 15 a 20 anos, se Jesus não voltar. Logo, qualquer político que entender a força da igreja não vai querer se opor a ela. Se tentar fazer, falando no caso do Lula, o que eu não acredito que ele seja tão orelha seca para fazer isso, se tentar fazer, nós temos hoje duas casas federativas, o Senado, e nós temos a Câmara dos Deputados. O PL, que é o partido do atual presidente ainda, que é um partido de centro, ele está com uma bancada de 14 senadores, é a maior no momento, seguido pelo PSD, aí depois nós temos União Brasil e por último o PT. No caso, a maior bancada no Senado hoje é do atual presidente, do Bolsonaro, embora o PL, assim como o Bolsonaro sair do poder, ele volta a ser aquele partido de centro inclinado para a direita, mas como nós sabemos, o centro negocia com as partes que interessam. A Câmara dos Deputados, por sua vez, hoje tem lá 99 deputados federais, 23 a mais do PL, fora outros partidos que se identificam como direita ou centro-direita, que também irão compor essa nova configuração política no âmbito aí do Congresso Nacional. Assim sendo, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não terá uma facilidade para governar de acordo com o que foi o PT de 2003, nos 16 anos do PT no poder. Vai ser muito diferente essa legislação aí, esse período governamental aí do PT, isso é fato. Sem contar que Geraldo Alckmin vem aí somando dentro do PT, ou os partidos que apoiaram, cada um deles vão criar parte deles na fatia desse bolo. Então, o PT não vai ser bem aquele PT que vimos em 2003, nos dois governos de Lula e depois no governo de Dilma. Não vai mesmo. Então, voltando aqui ao contexto o Lula eleito vai perseguir a igreja? Eu acredito que não. Como eu já disse antes, eu acho que ele teria que ser muito orelha seca para fazer uma coisa dessa. Então, eu não acredito que ele vai perseguir, ou que ele vá perseguir a igreja. O mais certo é que ele vai olhar com outros olhos agora, entendendo o poder que a igreja tem. Também porque nós vimos ontem aí as eleições entre Lula e Bolsonaro, nós encontramos aí uma porcentagem mínima pela qual Lula venceu o Bolsonaro. Uma porcentagem bem pequena. Então, ele percebeu a força e o poder que a igreja tem. Assim sendo, eu não acredito nessa perseguição. Talvez as coisas compliquem um pouco para a igreja, mas não no sentido do que está sendo, por exemplo, o socialismo
que o Lula apoia, por sua vez, lá dentro da Nicarágua, do Daniel Ortega. Daniel Ortega, ele é socialista, defende uma ideia socialista, assim como o Lula, mas o socialismo naquela região lá parece que ele se configura um pouco diferente do que é o socialismo dentro do Brasil. Lá eles estão perseguindo os católicos, até expulsando, como nós vimos em documentários recentes, mas aqui no Brasil, como eu já disse, com esse Congresso Nacional que nós temos hoje, eu não acredito que o PT consiga esta façanha, este êxito, que o socialismo no Brasil vá perseguir os cristãos, os evangélicos, como está acontecendo lá. Uma coisa que nós temos que admitir e entender é que o PT e o socialismo, é claro, ele vai dar as mãos a políticas como da Argentina, da Nicarágua, da Venezuela, do Chile, da Colômbia, no que tange algumas pautas, como eles sempre deixaram claro que defendem: aborto, ideologia de gênero, a liberação de drogas. Isso aí já está acontecendo em alguns desses países. Aborto, como foi liberado na Argentina, e é natural, isso vai acontecer, infelizmente. O que nós precisamos como cristãos é nos manter posicionados, orarmos pelo nosso Brasil. Nós não podemos ser ignorantes, não podemos ser idiota, porque o presidente que se elegeu não é aquele que nós queríamos. Nós não podemos, por causa disso, achar e torcer para que dê errado o governo do cara. Essa estupidez alguém cometeu em 2018. Nós não podemos fazer da mesma maneira. Então, nós temos que orar para dar certo o governo do futuro presidente, no caso Lula, em 2023. Orar para dar certo, torcer para dar certo, cumprir nosso papel como igreja, que é abençoar, orar para que dê tudo certo, para que Deus possa dar sabedoria e direção para ele. Lembrando sempre que não significa que eu tenho que comungar com as mesmas ideias deles, porque isso jamais. Então aquilo que for viável, que for bom para o nosso Brasil, nós acatamos, oramos, abençoamos o futuro presidente e com certeza nós iremos nos posicionar a favor daquilo que é bom para o Brasil. Tudo aquilo que é ruim, que é mal, que não vai a favor das pautas que nós como cristãos defendemos, nós vamos fazer oposição sim. Porque democracia é isso, fazer oposição. Agora, democracia e fazer oposição não é ser idiota. Tudo que o partido agora de Lula vier fazer, nós não vamos aceitar porque nós somos oposição. Se é bom para o Brasil, se é bom para a população brasileira, nós concordamos. Agora, aquilo que é ruim, aquilo que não coaduna com o nosso pensamento cristão, que fere aos princípios éticos bíblicos, então nós nos opomos sim. Mas o meu pensamento é que o presidente Lula ele não vá perseguir a igreja, não de uma forma desenfreada, aberta, como fez Ortega perseguindo o cristianismo dentro da Nicarágua. Eu acredito que ele não seria tão estúpido dessa maneira, considerando o Brasil um país com 210 milhões de habitantes, sendo um país com uma democracia forte, sustentada, fortalecida, enraizada, que ele consiga virar o jogo como Nicolás Maduro, dando continuidade ao programa chavista, aliás, bolivariano, de Hugo Chávez. Eu não acredito que vão conseguir fazer aqui no Brasil a mesma coisa que fizeram lá. Não acredito que o socialismo que fez o que fez na Nicarágua, na Argentina, vá conseguir fazer aqui dentro do Brasil. Portanto, você que é cristão, você que é evangélico, mantenha a sua vida em oração, claro, sempre vigilante, porque nós também não podemos ser ingênuos em dizer que não há possibilidade, às vezes, de uma tentativa contra o nosso Brasil, contra a nossa democracia, aquilo que nós acreditamos. Mas, no geral, eu penso que não. A igreja está salvaguardada e, primeiro, nós precisamos entender que a igreja é de Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Estou dizendo, não estou acusando aqui, dizendo que o presidente Lula é o diabo, não é isso que eu estou dizendo, as portas do inferno. Eu estou dizendo que nenhuma tentativa de destruir a igreja, se vier a acontecer, poderá prevalecer, que a igreja de Senhor Jesus continua sendo igreja. Lembre-se, Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, teve um sonho com uma estátua, com uma cabeça de ouro, peito e braço de prata, o busto e a coxa de bronze, as pernas de ferro e os dedos misturados ferro e barro. E uma pedra foi cortada e bateu contra aquela estátua e a derribou. Resultado, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor e diz que os 4 metais representavam 4 impérios. O Império Caldeu, o Império Medo-Persa,
o Império Grego e o Império Romano. O barro misturado com o ferro falava do Império Romano e depois o Império Franco, a Grã-Bretanha e outros que vieram surgindo dali do Império Romano. Mas a verdade é que uma rocha derrubou essa estátua e Daniel disse que essa rocha foi crescendo, tomando o mundo inteiro. E na interpretação de Daniel ele disse: essa rocha é o reino de Deus, que ele é sempre eterno. Estou dizendo que os governos desse mundo, presidentes, políticos, passam, mas a igreja do Senhor Jesus e o reino de Deus não perecerão. Será um reino sempre eterno. Lembrando também, gente, que cidades como São Paulo, o estado como o estado de São Paulo, está na mão de um governo de direita, que, se pararmos para analisar bem, São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Depois nós temos 3 estados do sul, e nós temos Santa Catarina, que também está na mão de um governo mais caindo para um centro-direita. Nós temos o Paraná, que está no PSD, o Rio Grande do Sul, que está no PSDB, que são partidos de centro. Eu acredito que esses estados, com esses políticos que têm, o Senado como está, as casas federativas, isso tudo vai contribuir para o governo ser, a partir de 2023, um governo que não vá levar para um caminho torto, perigoso, como alguns acreditam. Eu acredito que se essas eleições, se o Lula tivesse vencido no primeiro turno e se ele tivesse feito uma bancada poderosa como o que se esperava, aí sim nós poderíamos ficar um pouco mais preocupados. Mas com a configuração que ficou a política, São Paulo na mão do Tarcísio, um governador do Republicanos, Santa Catarina na mão do PL, olhando aí Minas Gerais, o Romeu Zema e os senadores que nós temos hoje, então eu acredito que nós podemos ficar tranquilos com relação a 2023. Oramos para que dê tudo certo, que Lula tenha um bom governo, afinal de contas, democracia é isso. Nós temos capacidade de parabenizar o outro governo que venceu, ainda que não seja aquilo que nós queríamos, e orar pedindo que seja um bom governo. É oposição? Você quer ser oposição? Seja, mas seja uma oposição inteligente. Não seja uma oposição burra, como foi em 2018 alguns da esquerda, embora eu não quero generalizar, que achavam que ser oposição é se opor a tudo que o governo que ganha se propõe a fazer. Não pode ser assim. Coisas que são boas, nós temos que ser a favor. Para aquilo que é ruim, que fere aos princípios morais e éticos da igreja, nós nos opomos. Ok? Deus abençoe a todos. Um abraço. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.